Olá pessoal, eu sou João Rinaldo e nós estamos no canal Teologia Reflexiva e História, onde hoje faremos uma abordagem dentro de uma hermenêutica do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E dentro dessa abordagem conheceremos os devidos contextos, O contexto geográfico e histórico e também quem está escrevendo, para quem está escrevendo e por que está escrevendo. E dentro do contexto linguístico, aprendermos quem de fato é o povo que está dentro da narrativa, e qual a mensagem inserida para esse determinado povo. Seria para um tempo futuro, no século XXI, no nosso país chamado Brasil, ou o escritor da narrativa está escrevendo para desempenhar um papel dentro do seu próprio presente, dentro do seu próprio momento no qual ele está vivendo, junto com essa comunidade, Tessalônica, hoje conhecido como Salônica, é localizada na região da Macedônia, no norte da Grécia, especificamente na costa do Golfo Termaico, no Mar Egeu. É a segunda maior cidade da Grécia e um importante centro econômico, industrial, comercial e de transportes para o país e o sudeste da Europa. A cidade foi fundada no século IV a.C., ou antes da Era Comum, e desempenhou um papel significativo ao longo da história, sendo um importante centro do Império Romano e do Império Bizantino. Hoje, Salônica é uma cidade vibrante, com uma rica história e cultura, e um destino turístico popular na Grécia. Bem, agora nós vamos conhecer um pouco, do nosso próprio idioma, das regras gramaticais que existem no nosso próprio idioma para podermos entender de fato a leitura bíblica. Nós faz parte da categoria de pronomes pessoais, que são palavras que substituem ou acompanham um substantivo, referindo-se às pessoas do discurso. Nós representa a primeira pessoa, quem fala no plural, indicando um grupo que inclui o falante. No contexto da gramática, nós é um pronome do caso reto, o que significa que ele desempenha funções como sujeito da oração. Ou seja, nós precisamos saber se o escritor da narrativa, se o sujeito que está desenvolvendo a narrativa, ele se inclui junto com esta comunidade ao evento no qual ele descreve que irá acontecer nessa narrativa no qual ele está mandando. Lembrando que o escritor da narrativa, segundo a Bíblia, é um homem chamado Paulo. E Paulo está escrevendo uma carta e está mandando a uma comunidade chamada Tessalônica, aonde alguém vai ler essa carta para a comunidade. Alguém vai passar de forma oral para a comunidade aquilo no qual Paulo está transmitindo através da escrita. Então agora vamos para a leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo ele está escrevendo uma carta a uma comunidade chamada Tessalônica para os encorajar da mensagem do evangelho no qual Paulo pregava a respeito de um Jesus que se apresentava a Paulo em visões e dava a Paulo instruções de acontecimentos que viriam a ter e acontecer no seu devido presente, ou seja, no presente do escritor da narrativa, e não para um futuro 2000 anos depois. Ou seja,
um acontecimento para aquela comunidade, mas que o escritor da narrativa também está sendo inserido neste acontecimento, porque ele usa o pronome nós estivermos vivos, ou seja, existem pessoas nessa comunidade que não acreditavam nessa mensagem pregada por Paulo. Simplesmente o fato de que eles não viam pessoas ressuscitar nos seus tempos. As pessoas morriam e eram sepultadas. Então isso era um principal fator no qual essas pessoas vinham a desconfiar desta mensagem, deste evangelho no qual esse Paulo pregava essas pessoas dizendo que ele recebia em meio a visões, em meio a encontros com esse Jesus místico, né? Um Jesus espírito, uma espécie de Gasparzinho que aparecia, dava instrução para Paulo e depois sumia. Então, por isso, Paulo, que ele não está na comunidade, ele escreve a carta para encorajar aquelas pessoas que acreditavam na sua mensagem e que essas pessoas deveriam ficar firmes, porque a ressurreição daqueles mortos seria justamente nessa vinda desse Senhor, desse Jesus, segundo Paulo. Então a mensagem é de fato escrita para encorajar pessoas, porque outras pessoas não acreditavam nessa mensagem. E Paulo diz que este evento, no qual as pessoas chamam de arrebatamento, é somente para aquela comunidade, para aquele tempo, e ele estaria incluído neste acontecimento. Esta é uma leitura simples, mas que quando a gente usa essas ferramentas, nós começamos a observar e de fato lidamos com um texto escrito para o seu tempo, para o tempo do escritor da narrativa, e não para o Brasil 2000 anos depois, no qual é pregado pelos apologetas e também dentro dos templos cristãos, principalmente os evangélicos, no qual tem no nosso país. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque eu já escrevi o primeiro vídeo a respeito de Mateus 24, e compartilhe com muitas outras pessoas para que as pessoas possam aprender de fato a ler e entender a mensagem escrita que está na Bíblia.